Ok, vamos lá. A Trindade cristã, um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pergunta que surge é: como? Como isso é possível? Durante séculos, a resposta era simplesmente: é um mistério da fé. Mas na Idade Média apareceram os pensadores como Tomás de Aquino, que decidiram usar a filosofia para tentar, sabe, decifrar esse enigma. E é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. A questão central é essa aí. Como é que três podem ser um? Como um Deus, que é o único, pode existir como Pai, Filho e Espírito Santo, sem se dividir, sem virar três deuses? Esse é o paradoxo que os pensadores medievais encararam. E eles não foram para essa briga só com fé, não. Eles foram com as ferramentas da lógica mais afiada que tinham. Para a gente entender essa ideia toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver qual era o problema lá no começo. Depois, a gente entra na grande virada dos escolásticos. Aí, vamos mergulhar na solução que eles propuseram, a tal da vida íntima de Deus. E por fim, a gente vai ver como essa ideia, que parece super abstrata, acabou mudando o curso da história. Tudo começa bem antes, com os primeiros teólogos, os chamados pais da igreja. A missão deles era basicamente estabelecer as bases do cristianismo. E eles definiram: Deus é um em essência, mas três em pessoas. O problema? A linguagem filosófica da época era complicada. Termos gregos como ousia e hipostasis às vezes criavam mais confusão do que ajudavam. E essa confusão toda não era só um debate acadêmico, não. Um erro na linguagem podia te jogar direto numa heresia. Por exemplo, o modalismo, que dizia que as pessoas eram só máscaras de um único Deus. Ou o subordinacionismo, que colocava o filho como se fosse inferior ao pai. Então, acertar nos termos era uma questão de manter a fé intacta. Séculos depois, surge uma nova geração de pensadores, os escolásticos. E aqui, o nome do jogo é Tomás de Aquino. A missão deles era diferente. Eles não queriam mais só definir o dogma. Isso já estava feito. Eles queriam entender. O lema deles era Fides Quaerens Intellectum, ou seja, a fé que busca o entendimento. O objetivo era traduzir esse mistério todo para uma linguagem lógica, sistemática. E aqui está o pulo do gato, a grande virada. Os pais da igreja ficavam perguntando o que é Deus, qual a sua essência. Os escolásticos mudaram a pergunta para como as pessoas são distintas dentro dessa mesma essência. E a resposta deles não estava mais na substância, mas numa nova palavra-chave: relatio, relação. E essa foi a solução genial de Aquino. Em Deus, as relações não são algo que ele tem, mas são o que ele é. Eu sei, parece um conceito bem profundo, mas essa é a chave que abre a porta do sistema todo. Vamos entender como isso funciona na prática. Pensa na gente, ser pai ou filho é uma característica que a gente adquire, né? Mas para Deus, dizia Aquino, não existem características que são adicionadas depois. A paternidade não é algo que o pai tem. A paternidade é o pai. A filiação é o filho. As próprias relações se tornam as pessoas. Isso permite que elas sejam diferentes uma da outra, mas ao mesmo tempo compartilhando a mesmíssima e única essência divina. O próprio Tomás de Aquino resume isso de forma brilhante. A relação é a própria essência divina. Pronto. Isso resolve o enigma. O pai e o filho não são diferentes porque têm essências diferentes. A essência é a mesma, é uma só. Eles são diferentes porque suas relações de origem, um que gera e o outro que é gerado, são opostas. E é isso que define quem eles são. Certo, a teoria é elegante, a gente entendeu, mas como isso acontece na vida de Deus? Para explicar, Aquino usa uma analogia muito poderosa, baseada nas duas maiores capacidades que a gente tem: o intelecto, que gera conhecimento, e a vontade, que gera amor. Então vamos lá. A primeira processão é um ato do intelecto. O pai se conhece de uma forma absolutamente perfeita. E esse autoconhecimento perfeito gera uma palavra interior, uma imagem exata dele mesmo. Essa palavra não é algo criado, mas é gerada desde toda a eternidade, compartilhando a mesma essência. Essa palavra, esse verbo divino, é o Filho. A segunda processão já é um ato da vontade, do amor. O pai ama o filho e o filho ama o pai. Esse amor que existe entre eles é tão perfeito, tão real, que ele mesmo procede como uma pessoa distinta. Esse vínculo de amor, o nexus amoris, é o Espírito Santo.
E é exatamente aqui que essa teologia que parece tão abstrata, tão filosófica, bate de frente com a história. Todo esse sistema lógico acabou servindo de base para justificar uma única palavrinha em latim, uma palavra que ajudou a dividir o cristianismo ao meio. E essa palavra é filioque, significa e do filho. Ela foi colocada no credo lá no Ocidente para dizer que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. Para a Igreja do Oriente, isso era uma mudança inaceitável do texto original. Já para o Ocidente, era só consequência lógica de todo esse pensamento. Se a gente seguir a lógica escolástica, o filioque faz todo sentido. Pensa bem, se o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, então ele tem que proceder dos dois. É como o amor que une duas pessoas. Ele flui de uma para outra e da outra de volta. Se o Espírito procedesse só do Pai, como ele poderia ser o elo que une os dois? E essa linha do tempo mostra o tamanho do impacto. O que começou como um debate teológico super complexo virou uma única palavra. E essa palavra se tornou um dos motivos centrais para o grande cisma de 1054. Uma divisão na igreja que, olha, existe até hoje. Isso mostra que, sim, teologia tem consequências bem reais. Resumindo a ópera, os escolásticos pegaram um dogma da fé e transformaram num sistema filosófico bem amarrado. A grande jogada foi tirar o foco da essência e colocar na relação. Eles definiram as pessoas divinas não pelo que são em si mesmas, mas pela relação que têm umas com as outras. E essa ideia não só tentou explicar a vida interna de Deus, como também deu a justificativa para uma decisão que mudou a história. E isso tudo nos leva à pergunta final, que na verdade é a pergunta que moveu a escolástica inteira. A gente acabou de ver uma tentativa brilhante de usar a razão para decifrar a fé. Mas será que a lógica humana consegue de fato explicar o infinito? Ou será que sempre vão existir mistérios que estão além do nosso alcance? Uma coisa é certa, a busca por entendimento, como a gente viu hoje, ela nunca termina.